Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, Valdomiro Araçangue Filho. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E o que ele faz, gente, é para poucos, hein? O Caco, o Valdomiro, conhecido como Caco, ele é técnico em eletricidade e ele hoje mora aqui em Florianópolis, mas ele é um gaúcho natural de Porto Alegre e que acabou vindo para a ilha há mais ou menos 9 anos atrás. E ele tem um estilo de vida um pouco diferente das pessoas hoje em dia. Ele todo final de semana curte fazer trilha, rapel e explorar as cavernas aqui da cidade. Então vamos conhecer hoje um pouquinho a história do Caco. Caco, como é que começou a tua paixão para explorar cavernas aqui na cidade, em Florianópolis? Bom, Marcinha, isso aí na realidade é uma história longa, né? Eu acho que já vem de berço isso aí, né? Porque começou na realidade com meu pai era uma pessoa muito aventureira e eu me criei com ele fazendo trilhas e aventuras assim. Ele era bastante aventureiro, em uma outra época, né? E eu me criei muito em contato com a natureza. Embora eu tenha nascido em Porto Alegre, no meio urbano, e eu nunca... Na cidade eu sempre fui meio deslocado da cidade. Então, quando eu cheguei aqui na ilha e comecei a fazer minhas trilhas e me deparar com toda essa natureza aí, essa maravilha que é essa ilha, não é à toa que é chamada de Ilha da Magia, né? Maravilhosa. Então, eu comecei a me deparar nessas trilhas aí com essas cavidades, né? E elas começaram a me chamar a atenção, porque até então não tinha muita relação assim com cavernas, né? Mas aí tu começa a fazer uma trilha, acha uma caverna interessante, pô, que bonita, tu fala para uma pessoa, eu quero conhecer também, aí tu leva a pessoa lá para conhecer, daqui a pouco tu tá andando e vê outra caverna. E acabou que, sei lá, começou a despertar curiosidade, né, a respeito disso aí, e aí eu comecei a fazer pesquisas, né, a respeito de cavernas. E a minha primeira surpresa, quando eu fiz isso começou em 2016, por aí, 2017, um pouquinho antes de fundar um grupo que a gente tem aí. E, na época, pesquisando e tal, a gente descobriu que tinha 82 cavernas, alguma coisa assim, cadastradas no estado de Santa Catarina, e 51 delas estavam cadastradas aqui em Florianópolis, dentro da ilha, né? Daí isso aí bateu que nem foi um estupim de uma bomba, né? Pô, como é que tem tanta caverna assim, né? E aí comecei a fazer um trabalho a respeito de cavernas aqui na ilha, inclusive. Primeira coisa foi fazer um levantamento, né, de todas as cavernas que existiam, pegar as coordenadas geográficas, comprei um GPS e aí comecei a buscar essas cavernas, assim, de maneira solitária, né, inicialmente. E aí aquilo ali, a gente começou a se deparar com cavernas assim, sabe, de alto nível de dificuldade mesmo para acesso, né? Mas Carlos, desculpa, mas só pra gente entender o que é considerado caverna. Porque a gente tem caverna, tem gruta, qual é a diferença delas? Bom, qualquer cavidade, digamos, dentro de uma rocha ou mesmo em algum terreno macio, ela pode ser considerada caverna desde que tenha determinadas dimensões, né? Então, por exemplo, se tu conseguir ficar em pé e a cavidade tiver 3 metros, 4 metros de comprimento, de profundidade, já pode ser considerada uma caverna. Agora, existem diferenças entre cavernas, né? Aqui na ilha prevalecem, né,
são 4 tipos de cavernas encontradas aqui na ilha, mas prevalece 2, que são as furnas de abrasão marinha, né, que são encontradas nos costões, né, no costão leste, basicamente, né. São aquelas de que norte a sul. O mar tem que entrar. Exatamente, elas são consideradas furnas de abrasão marinha porque é o mar que vai corroendo a rocha, né, vai erodindo e vai abrindo as fendas ou as cavidades do jeito que elas são lá. Um segundo tipo de cavernas encontradas aqui são as cavernas de blocos de granito. Esse aí é um processo geológico que formou esses gigantescos blocos de granito que se amontoaram ao longo de milhões de anos aí, né? E isso aí ficou encoberto. E normalmente a ação da água também, né, vai erodindo pelo meio criando, digamos, passagens no meio dessas rochas, desses blocos, né? A grande maioria deles existe um pequeno rio, um riacho subterrâneo, alguma coisa que segue caminho por entre esses blocos de granito, formando condutos ali, né? Às vezes bem extenso, tem alguns aqui, como a caverna Jararaca, a caverna Água Corrente, entre outras aí, mas essas duas são cavernas aí que tem praticamente 900 metros aí de prolongamento, né, com várias bifurcações. E também existe ainda um outro tipo de caverna que é as chamadas de fendas ou de abismos, né? Elas se assemelham a um poço, normalmente fendas no meio de rochas, e elas têm prospecção vertical, né? Então, essa aí na realidade são poucas as cavernas, tem uma muito bonita no Morro dos Ingleses, e depois nós temos ainda na ilha as chamadas dolinas. Dolinas é um tipo de caverna também, tipo poço, que ela se dá por afundamento do terreno. Então, por exemplo, terreno, normalmente onde é um terreno calcário, a água vai transportando esses minerais, vai tirando, daqui a pouco o solo afunda, né? E algumas dessas dolinas acabam se interligando. Então ficam túneis que interligam essas dolinas, né? É raro, mas aqui, né? Mas tem aqui na região do Saco Grande, ali do Monte Verde, melhor dizendo, tem uma dessas cavernas. Mas existem outros tipos, né? As cavernas, elas são, digamos assim, algumas são formadas por deslocamentos de lava. Existem cavernas suntuosas que a gente vê aí com quilômetros e quilômetros, o que não é o caso aqui da ilha, né? As cavernas da ilha são de pequeno porte, as maiores aqui tem nessa faixa de 900 metros aí E qual foi a caverna que tu encontrou aqui na ilha que tem mais salas? Bom, na realidade, as que a gente mais, digamos assim, encontrou salões que a gente acabou considerando sistemas, né? São a Água Corrente, a Monte Verde, deixa eu ver, tem mais uma ainda, uma que a gente batizou de 20 salas, né? Justamente porque a gente encontrou 20 salões, essa de prospecção vertical, inclusive, lá na costa da lagoa. E a 21ª sala, no caso, ainda talvez tenha mais coisas, mas nós não conseguimos explorar a partir da 20ª, porque se formava um lago lá embaixo e a gente não tinha como descer ali assim no escuro, né? Como se diz, sem informações daquilo ali, não tinha como querer descer. Então ficou batizada como 20 salas, mas ela deve ter mais. Nossa, e eu tenho acompanhado o teu trabalho e você, inclusive a Sociedade Brasileira de Espeleologia, que é a que cadastra as cavernas, elas tinham aqui, você havia me dito que tinham aqui em Florianópolis 51 cadastradas, mas nessa tua exploração você já encontrou muito mais, né? E você ajuda algumas pessoas
a indicar? Como é que funciona isso? Bom, tem um ditado antigo, né, que diz que o uso do cachimbo vai entortando a boca, né? Então a gente começa a explorar e estudar e aí começa a conversar, conhecer pessoas envolvidas também com isso aí e o conhecimento dispara. Então eu acabei conhecendo o Rodrigo e o Hélio, que são espeleologistas, né? Eu, na realidade, eu pratico o espelionismo, ou seja, eu não tenho, digamos assim, o hábito de explorar cavernas pelo conhecimento, explorar cientificamente aquilo ali. E já o espeleologista, né, que é o cara que estuda realmente a caverna, ele vai determinar o tipo de vida que existe lá dentro, quais os espeleotemas. Espeleotemas são coisas inerentes a cavernas, por exemplo, estalactites, estalagmites, né? Tipo de animal que vive só dentro de cavernas. Então, tudo são considerados espeleotemas. Então, essa é a função dos espeleólogos. Eu sou um pratico espelionismo. Isso é aventura somente. Mas acabei conhecendo o Hélio e o Rodrigo, que eles prestam esse serviço para a SBE, né, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia, e são responsáveis pelo cadastramento da maioria das cavernas aqui do estado, né. Então eu monitoro eles com as informações, à medida que eu descubro, né, e eles também, à medida que eles descobrem, também me informam, e a gente vai fazendo esse trabalho. Hoje, só para ter uma ideia, já tem 157 cavernas cadastradas, né? E a meta era para chegar agora, a gente tinha uma meta, assim, tipo a meta aquela, se atingir a meta, a gente dobra a meta, se não atingir, a gente fica na meta. Mas a gente pretendia ter chegado em 200 cavernas cadastradas. Mas esse ano de 2020 aí, as questões da pandemia, né, e tal. E Caco, como é que se faz para entrar naquelas cavernas, assim, que são embaixo da terra, né? Como você falou, como que vai nela? Bom, normalmente é assim, ó, a gente vai entrando, daqui a pouco tu vê um buraco. Aí faz um rapel? A gente entra nesses buracos e aí tu vai ver as primeiras impressões, né? Às vezes tu entra rastejando, quando tu chega lá no fundo tu encontra um salão gigante lá, né? Outras cavernas, principalmente as furnas de abrasão marinha, elas estão nas beiras de costão. Aí não tem outra alternativa a não ser descida de rapel, né? Te obriga, até por segurança, né? Porque poderia usar técnicas de escalada e tal, mas o rapel sempre vai te dar mais segurança, né? Mas aí, eu queria que tu me contasse assim, por exemplo, numa descida dessa de rapel para ver uma caverna. Você desce, mas aí como que faz para subir? Porque para descer tu tem a técnica, pergunta. E para subir, Caco? Bom, a maioria das cavernas que a gente se obrigou a descer através de rapel, a ascensão de volta é por corda também. Então a gente tem que escalar, mas a gente já utiliza a corda do rapel, né? Existem equipamentos de ascensão e tal, que os espeleologistas usam, né? Mas a gente não tem esses equipamentos, então a gente usa métodos rudimentares, mas aproveitando a própria corda, né? Para subir. Só que, claro, tu não vai estar fazendo força com as mãos ali, porque senão tu não subir aí 60, 70 metros, não é muito fácil. Haja braço, mas né? Existem técnicas para isso aí. E me diz aí, qual foi o momento mais legal que tu teve, assim, explorando uma caverna, algo que está na tua mente, que quando tu fecha os olhos fala, nossa, nunca vou esquecer esse dia maravilhoso. Bom, na realidade, são muitas lembranças maravilhosas, e são poucas, assim, de perrengue, né? Mas uma emoção muito grande que a gente teve,
Eu digo a gente porque eu tenho o Marino, né, que é o meu fiel escudeiro, somos os parceirões aí da descoberta de cavernas. Nós estávamos tentando descobrir uma maneira de acessar a Furna do Santinho, uma furna de abrasão marinha lá no Morro dos Ingleses. E a gente já tinha feito 6 tentativas e nenhuma tinha dado certo. Uma a gente disse, por aqui não dá, vamos tentar um outro caminho. Aí voltava, no outro dia, outro caminho, também não dava, tinha alguma coisa que impedia. Eu digo, bom, aí decidimos que tinha que ser o acesso por corda. Vamos lá. E aí, como o lugar é muito difícil, a gente levou umas cordas meio curtas lá, né? Não conseguimos de novo acessar a bendita caverna porque não tinha corda suficiente. E aí, na última tentativa, a gente foi tipo burro de carga lá, com corda e equipamento. Aí conseguimos chegar dentro da caverna. E eu acho que essa talvez tenha sido uma das maiores emoções, assim, porque era tanta ânsia de chegar dentro daquela caverna, que quando eu botei o pé dentro, fui o primeiro a descer, né, que eu botei o pé ainda no chão da caverna, ainda fui atingido por uma onda, bem na hora, tomei um banho ali, né? Mas aquilo ali foi, sinceramente, a emoção foi muito grande. Até hoje, como eu lembro, assim, deu uma espécie de vontade, aquele choro de alegria, assim, né? Pela emoção de ter tocado o solo daquela caverna que tinha dado tanto trabalho pra gente, assim, né? Legal. E qual foi o momento, assim, de mais desesperador, não sei se é essa palavra, mais de dificuldade que tu teve, ou utilizando o rapel ou dentro da própria caverna? Porque, não sei, alguma coisa assim diferente. Porque nas cavernas eu sei que existe até aranhas, né? Pode ter aranha, pode ter cobra, pode ter o que quiser. Qual foi a tua experiência, assim, ou mais experiência, alguma coisa que te lembra? Bom, assim, as coisas que deixam sempre apreensivas, essas cavernas, principalmente as de bloco, elas vão se propagando com salões. Então tu rasteja um salão, rasteja mesmo, mas tu passa com uma abertura de 40 centímetros de altura, tu rasteja por aquilo ali, chega num salão e aquilo vai se bifurcando. E tu, a partir do momento que saiu do primeiro, digamos assim, do primeiro acesso àquelas tocas ali, tu já entra num breu, né? Tu tivesse a oportunidade de conhecer lá na Caverna do Rapa, né? A gente fica numa escuridão total e num silêncio total também, né? E aí, no fundo, bate uma certa preocupação de se te acontecer alguma coisa naquele momento, realmente é uma coisa assim que preocupa um pouco, né? Agora, de estresse realmente, de problemas que tinham acontecido, teve 2 ocasiões, uma que eu e o Marino nos perdemos um do outro, na caverna, casualmente essa que eu falei já, da água corrente, ali no Saco Grande. Dentro da caverna? O Marino saiu por uma cavidade, eu saí por outra e não nos encontramos mais, né? E aí ele acabou achando uma saída da caverna por um lugar, eu achei uma saída, acho que uns 600 metros abaixo lá, e ele apitava de um lado e eu escutava o apito dele e gritava no outro e nós não se achávamos. Então esse foi um momento assim, até porque já estava escurecendo, né, e era uma caverna, fica num lugar meio ruinzinho mesmo, né? Mas aí acabamos nos encontrando, relaxou um pouco. E uma caverna também que até teve 2 cavernas que teve bastante estresse, uma tu participou também ali, que foi na Pedra Preta, né? Que eu desci para fazer uma averiguação antes de... A ideia era explorar, todo mundo explorar a caverna, né? Aí eu fiz o rapel, descida para fazer uma averiguação no local, verificar como é que ia ser o resgate, porque uns 60 metros de rapel mais ou menos ali no lugar, uma furna muito feia mesmo.
E aí, depois que eu estava lá no fundo, é que eu vi no que eu tinha me metido, né? Era um lugar de muito difícil acesso e muito difícil resgate também, né? Eu olhando lá de cima imaginei um certo tipo de ação para o resgate e não dava para aplicar aquilo que eu imaginei. E aí eu tive que me auto-resgatar. Eu estava sozinho lá embaixo, um marino estava em cima cuidando das cordas e tal, mas eu tive que me auto-resgatar e fora daquilo que eu tinha planejado, né? E por azar tinha muito desmoronamento, né? E foi um desses desmoronamentos que chegou próximo de um acidente, né? Isso aí que vem a importância também de ter um pouco de experiência, né? Eu estava mais ou menos já no meio da corda, ascendendo de volta pela corda, né? E de repente um chuvisco de pedra assim, né? No meu capacete, eu vi aquele barulho de pedra na rocha, assim, né? E aí eu só me encolhia. Tinha uma pequena proteçãozinha na própria rocha onde eu estava. Eu me agarrei naquelas pedras ali e me grudei na rocha, né? E aí fiquei escutando aquele barulho e caiu um bloco relativamente grande na minha cabeça, né? Por sorte ele atingiu o capacete, né? Não atingiu o ombro. Então esse foi um momento de estresse, assim, bastante crítico, né? Até porque fica naquela preocupação, será que vai ter mais desmoronamento, enfim. Mas tudo dentro dos conformes, tudo ocorreu tranquilamente. Minha lanterna que sofreu o impacto maior, que não é a lanterna no capacete, essa foi o prejuízo da história. E duas cavernas também que a gente teve um pouco de dificuldade, uma recentemente, que a gente tem três cavernas que a gente teve dificuldades ao tentar entrar por chaminés, né? Chaminés são uma fenda que se forma no teto da caverna. Então essas cavernas de furnas de abrasão marinha, normalmente não, mas muitas vezes o mar não deixa o acesso pela boca da caverna, por assim dizer. Então a gente descobre uma chaminé, que é uma fenda, e tenta acessar por essa chaminé. Mas o mar fica fustigando, tentando entrar dentro da caverna, e ele comprime a água lá dentro. E numa dessas cavernas, chamada Medo, lá perto da Andorinhas, né, a gente descobriu uma chaminé e a chaminé estava atulhada de pedra e tal. E a gente tentou, digamos assim, desobstruir um pouco aquela chaminé para que permitisse a nossa entrada por ali, né? E aí ficamos ancorados, tudo, amarrei em corda e fiquei de longe ali tentando tirar a pedra que causava, digamos assim, a obstrução, né? E quando saiu aquela pedra, deu uma avalanche de pedras chaminé abaixo lá e meu Deus do céu, foi um estrondo de pedras. Então poderia ter também tido algumas consequências mais ruins ali, né? Vai ficando na experiência da gente. E as outras duas foi por tentar acessar as chaminés muito estreitas, né? E por conta do mar fustigando, que a gente imaginava assim que a água nem podia chegar lá em cima onde a gente estava descendo de rapel, né? E aí acaba tomando um banhozinho lá. E aí teve uma passagem muito perigosa. Essa aí realmente foi lá na Pedra da Guarita, lá, explorando a região. E um dia de mar muito agitado. Eu nunca imaginei que o mar pudesse chegar tão alto, a onda, como chegou naquele dia, né? Então me deu um susto realmente. A sorte que também tinha uma brechinha e eu entrei naquela fresta ali e a onda passou. Mas olha, me pegou a uns 20 metros de altura mais ou menos do nível normal, né? Deu aquela massa d'água entrando por uma parede. Quando eu percebi aquilo, não tinha mais o que fazer, né?
Então essas são as recomendações muito importantes, né, para quem quer realmente as coisas. Tudo tem prazer, tudo é bonito, tudo é interessante e é emocionante também. Mas tem que tomar cuidado. As trilhas de Florianópolis, elas não são brincadeiras, sabe? O pessoal acha assim que a gente está dentro da cidade, está pertinho de recurso, mas não, as coisas são terríveis. Existem acidentes aí, relatos de acidentes sérios, né? E todas essas coisas que a gente passa justamente porque num determinado momento a gente descuida. A gente não leva tão a sério, né? E aí acontece isso. Mas... E Caco, então é isso, eu queria que tu deixasse a tua mensagem, falasse um pouquinho do grupo, né, que você tem e qual é a função desse grupo e como as pessoas podem fazer para te acessar, se quiser participar desse grupo, ou se quiser um dia fazer uma trilha ou até conhecer uma caverna de perto. Quantas pessoas não tem aí que estão querendo, né, se aventurar um pouquinho? Sim. E realmente, quando a gente fala em aventura, a gente tem que falar do Caco aqui, porque ele é um aventureiro nato. Então, essas emoções, digamos assim, vividas, né? Descobrindo as cavernas, e não só as cavernas, mas trilhas muito bonitas, locais. Tem os megálitos também, os sítios arqueológicos, que tem muito aqui na ilha. Tudo isso me levou à criação de um grupo, né? O WAF Trilhas e Aventuras. É um grupo sem finalidades lucrativas, onde digamos assim, a vibe do grupo é justamente a paixão pela aventura e pela natureza, né? E através desse grupo a gente tenta então formar amigos e vender. Porque isso aí vender uma filosofia de vida, né? Isso aí é uma filosofia de vida, é um estilo de vida, digamos assim, né? E é uma coisa tão boa, tão útil, digamos assim. Bom, eu já estou beirando os 70 anos de idade, assim, mas eu sinceramente não sinto essa idade, não tenho nenhum trauma, assim, estou com 70 anos, tá, não posso fazer isso, não posso... Pelo contrário, e são essas atividades, né, que têm me mantido, eu acho, dentro desse pique, dentro dessa alegria, né? O meu parceiro lá também, meu fiel escudeiro Marino também está na mesma idade que eu, então estamos na mesma faixa etária. Então isso aí é muito legal. O contato sempre é mais fácil pelo celular, né? O WhatsApp, hoje através do WhatsApp que a gente vai deixar aqui, né? Então aí depois eu deixo o WhatsApp aí para vocês. E o Instagram, Facebook, né? Tem um blogzinho também, onde eu relato as aventuras ali, né? Esse blog, não sei se eu posso ler. Então o blog é o cacoaranseg.blogspot.com. O Facebook, tudo que tiver Caco Aranseg, tudo junto, Caco _Aranseg, ou Caco Aranseg, o hashtag Caco Aranseg, vai chegar em alguma coisa minha por ali, né? Então ele tem muitas histórias, no blog, é um blog muito legal, porque tem histórias de aventura, tem histórias de contos, tem um pouquinho de alegria, um pouquinho de romantismo, tem um pouquinho de ensaios, digamos, literários, assim, né? Muito legal. E aí também, se alguém tiver na minha atividade profissional mesmo, meu ganha-pão é eletricidade, né? Então eu tenho disponibilidades, talvez, em algum curso, rapel, eu pratico serviço em alturas, né? E na própria área de eletricidade eu tenho vários cursos e coisas que eu tenho guardado lá, né? Mas na aventura, o caminho natural é a aventura, né? Começa ali pelo grupo. Bom, eu queria agradecer a presença aqui do nosso amigo, do nosso, né,
Ele não deixa de ser um esportista e aventureiro, o homem das alturas, mas ao mesmo tempo o homem das cavernas, né? Pela presença, por ter cedido esse espaço e compartilhado toda essa experiência com todos nós. Caco, muito obrigada. Nós vamos aproveitar e vamos bater uma foto aqui para registrar o nosso momento. Até mais!